Muito boa noite, está começando com vocês o programa Atividade há 27 anos no ar e hoje aqui um momento especial na RDC TV que faz 3 anos. Parabéns à RDC TV, à sua direção, aos funcionários, aos competentes funcionários que permitem que a televisão chegue até você aí com essa qualidade de som, de imagem. Enfim, parabéns a todos nós, né, também que estamos aqui e ao Márcio, que é o presidente aqui da RDC TV, por esse projeto ousado que está fazendo a diferença no mercado de televisão do Rio Grande do Sul. Bom, nós estamos aqui enfrentando uma temperatura de 16 graus centígrados na zona norte de Porto Alegre, onde fica a sede da TV. São 19 horas e 57 minutos. Estamos começando exatamente no horário que é hoje característico de início do Atividade. E o programa sempre ao vivo, desde lá que foi fundado pelo José Silva, o jornalista José Silva, há 27 anos e marchando aí para 3 décadas de vida e certamente muito mais ainda virá para Gláudio de todos nós e de você, telespectador, que é nosso fiel depositário da confiança que nós temos em vocês e vocês têm também nos que compõem esta bancada e este programa de televisão. Bom, eu sempre começo aqui apresentando a bancada e hoje, por insistência, dezenas de solicitações para que a Simone voltasse ao programa hoje, né? Quer dizer, o pessoal gosta mesmo de ouvir as palavras sempre sábias que a Simone apresenta aqui no programa, então ela está aqui atendendo a essa chuva de telefonemas de solicitação dos nossos telespectadores. Simone, seja bem-vinda de novo. Não gostou? Eu adoro estar aqui, né? Fazer o quê, né? Me dão espaço, né? A gente toma conta aqui. Mas eu acho que as pessoas mais requisitaram que eu voltasse, porque ontem eu ia falar a questão do aumento da conta de energia elétrica e dar dicas como economizar energia elétrica e não consegui. Parabéns, todo mundo que eu recebi aquela ligação é exatamente isso. Não, mas eu queria a Simone falar sobre aquilo. Pois é, porque ontem a gente acabou falando, ontem tomou um corpo, aquele programa, tava aquela bancada deliciosa aqui, né? Teve gente que falou demais, depois não sobrou tempo, né? Mas daí eu voltei hoje, olha aí, eu voltei hoje, ó. Claro, então, os telespectadores que desejavam que a Simone voltasse, está aí satisfazendo a sua curiosidade e a sua ganância por esses sábios conselhos que a Simone passa aqui na área de economia. Valdir Bianchesi, obrigado também pela tua presença aqui. Tá bacana esse casacão aí, da onde? Tá bonito, brincadeira, né? Vermelho. Isso não fala português, esse casaco, isso aí né? Eu não consegui entender ainda. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Privilégio estar aqui com essa turma toda aí. A nossa esquerda, Sérgio Perotto. Obrigado, Perotto, pela tua presença também. É um prazer. Não veio uma enxurrada de pedidos para mim voltar também, mas eu vim igual. Veio para te não vir mais. E hoje nós veio para... Eu vim igual. Não, Perotto, mas o Perotto veio igual. De qualquer maneira, obrigado pela presença de todos vocês aí, que é uma coisa importante, né? E, bom, a atividade tem a característica de sempre começar a falar sobre esporte. Aqui nós não somos profissionais, nós somos torcedores, mas alguns são mais observadores que outros, né? Então eu quero começar lá pela Simone Magalhães. Simone, e o Corinthians, hein? Corinthians? Não vai ser o adversário do teu Internacional, sabe? Sim, mas o Corinthians é um time acabado, né? Mas tem uma história boa com o Internacional, né? Já passou, mas tem uma história boa e tem história ruins também, né? Ganhou em cima do Inter um título brasileiro. Mas o Internacional... Roubado, né? Internacional também ganhou um título brasileiro em cima do Corinthians. Então tá empatado. Não, vamos ver agora, né? Como é que vai ser mais um jogo, né? A gente tá que nem aquelas pessoas que vivem um dia por vez, né? Então a gente vai viver um jogo por vez, né? Uma adaptação. Vamos ver como que o Inter vai jogar agora contra o Corinthians e vamos ver os ajustes e uma hora vai ter que engrenar o negócio, né? E te cuida que tem Grenal na semana que vem, né? Mas por que já demitiram o técnico? Eu vi um papo aí que o Celso Roth já tinha chegado em Porto Alegre. É que esse técnico aí ganha Grenal também, então nós vamos deixar até a outra semana, pelo menos até depois do Grenal. Parece que o técnico de vocês já caminhou e o Celso Roth está chegando em Porto Alegre. Essa ala aqui da direita é muito colorada. Vamos aqui, Perotto, o que tu tá achando aí? O Grêmio agora pega o Atlético Goianiense no domingo. O Internacional joga contra o Corinthians no sábado. E se o Inter perder, que é uma tendência, porque aqui não pode ganhar, mas pode perder, e o Grêmio ganhando, fica 4 pontos do Inter e tem Grenal. É isso aí que eu estou vendo, né?
Mas a campanha aquela lá, a campanha Grêmio Esperança deu resultado, então, né? Porque lá tu ligava e Nós já dava passamos pontos. a bola para a esquerda aqui, né? Só da direita. Como a Simone tá engraçadinha. Não, hoje ela tá... Sextou. Mas na verdade, o nosso co-irmão, ele tá ali na posição intermediária para baixo, praticamente, então isso já é um progresso, então tá aproveitando. O Grêmio tá com 2 partidas a menos, tem chance de crescer. E aí, como a Simone tinha dito lá, vamos um jogo de cada vez, eu lembrei daquela frase, cada dia com sua agonia. Então vamos agora, como o Silvio mencionou, mirar no Atlético Goianiense. Eu assisti o jogo do Atlético com quem foi mesmo? Foi um jogo... Atlético Mineiro. Atlético Mineiro perdeu por 4-1, mas não é o placar que diz. É um time enjoado. Ele perdeu por 4-1 do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro, mas foi assim um jogo pegado mesmo. Foram alguns contra-ataques, o Atlético Mineiro tem grandes valores, mas o Goianiense é um time forte. Mas independentemente de ser time forte, a gente tem que focar no próximo. Eu disse que pegava o gancho da Simone, cada jogo tem seu jogo, cada dia sua agonia, então foco no Atlético Goianiense. Eu acho que... Porque eu fiquei pensando assim, viu, Simone e Valdir? Qual jogador do Grêmio não jogaria no Juventude? Qual jogador do Grêmio não jogaria no Atlético Goianiense? E por aí vai. No Sport Recife. O Grêmio foi tropeçando contra esses times. Então o que falta, eu não sei, tem um pouco de cada coisa. Um pouco da direção, que andou tropeçando muito em contratação. Um pouco do treinador, que veio aqui meio chamuscado com o que aconteceu no Corinthians, que ele entrou lá com o pé na porta e os medalhões derrubaram ele. E um pouco dos jogadores que cá entre nós, né? Na época da pandemia, como dizem os cronistas, ninguém abriu mão do seu din-din. Atrasou um pouquinho e depois receberam tudo de volta. Eu falo de 200, 300, 500, 1 milhão e pouco por mês. Dá para dar mais, pelo amor de Deus. Então, assim, foco no Atlético Goianiense, porque tem condições, sim, de ganhar. E começar a ganhar, é isso. Valdir Branquesi, o Internacional de Corinthians agora depois... Aliás, é amanhã, né? Sábado. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Qual é a tua expectativa? Tu é um cara muito otimista, né? Não, com o Internacional eu sou totalmente pessimista. Aliás, com o Internacional eu sou realista. Tá? E ser realista com o Internacional é ser pessimista. Porque tive acesso hoje, me mandaram o mapa aí do endividamento dos clubes brasileiros. O Internacional é o 5º clube que mais deve. O primeiro é o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro tem capacidade de endividamento. Tá? Tem o Hulk, ele trouxe o Hulk aquele para o Atlético tem uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões. Tá? E o Internacional quase 900 milhões. Tá? O Internacional, lá no meados aí dos anos 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, era considerado, junto com o São Paulo, eram os clubes mais bem administrados do país, com dívidas equacionadas. Depois do Vitório Pífero virou isso aí. Cara, não foi só o Vitório Pífero. Desde 2015, o Internacional, após a saída do Giovanni Luigi, o Vitório Pífero, aquela turma dele, para não dizer um outro termo, mas que o Ministério Público já disse qual é o termo, tentaram fazer eles a construção do estádio. Tá? Eles tentaram tomar para eles, que seria uma oportunidade gigantesca de desviar dinheiro. Tá? O ex-presidente Giovanni Luigi manteve firme lá o propósito, tá? Trouxe Andrade Gutierrez na época, que foi o que fez com que o estádio fosse construído e acabado a tempo para a Copa do Mundo de 2014, certo? Então teve o Vitório Pífero, né? E tudo aquilo que se viu aí. Depois teve, para mim, aquela que foi a pior gestão da história do clube, a gestão Marcelo Medeiros. Eu não falo só do presidente Marcelo Medeiros, que eu acho que foi o pior da história, mas esse comitê de gestão. E pasmem, a torcida do Internacional, o sócio do Internacional, na eleição do ano passado, elegeu as mesmas pessoas. Eles fizeram uma onda, até porque esse pessoal, eles têm a capacidade de mentir assim com muita facilidade, muita tranquilidade. Tá? E eles mentiram que eles eram oposição e que eles fariam tudo diferente do que foi feito na gestão Marcelo Medeiros. Só que o presidente atual foi o financeiro durante uma época do Marcelo Medeiros. Foi ele que fez parte dessa dívida gigantesca do Internacional, foi construída por ele como financeiro. E depois ele foi para o futebol,
que foram os 2 campos onde a gestão Marcelo Medeiros foi pior. Nas finanças, endividou o clube, 900 milhões. E no futebol, não ganhou nada em 4 anos. Eu acho que não há precedente no clube, no Internacional e talvez nem no Grêmio, de um presidente que tenha ficado 4 anos e não ganhou nada. Então, essa turma toda, com exceção do Marcelo Medeiros, são os caras que estão administrando agora. Nem gauchão? Hã? Nem gauchão. Nada. Não ganhou nada. Qual foi o último título do Internacional? Você lembra? Era o gauchão do Gauchão ano 2015. antes. 2015. Então, esse Gauchão 2015. Gauchão. Acho que, inclusive, com o técnico atual aí, tá? Diego Aguirre. Então, assim, eu sou realista em relação às coisas do Internacional. E tem mais 2 anos e meio com essa turma. Então, aquilo que está acontecendo com o Internacional é aquilo que aconteceu agora. Aquele gol espírita do Palmeiras. O cara errou a bola e fez o gol. É uma demonstração que as coisas estão ruins. E vou dizer aqui agora, meus amigos gremistas aqui, os amigos gremistas que me ouvem, e os colorados também têm que ouvir. Em seguida o Grêmio vai passar o Internacional na classificação. E do jeito que está o Juventude, lá do meu amigo Walter Dalzotto, daqui a pouco o Internacional vai ser o pior gaúcho na classificação do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é cedo ainda, mas de qualquer maneira, essa é uma visão de um colorado. Olha aqui, eu quero falar para vocês sobre o Armazém do Queijo. São 19 horas e 7 minutos, dá tempo ainda, até às 19h30, né? Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma excelente, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, aqui na capital. Antigamente, me lembro, década de 70, o Bianchese, tanto quanto a Simone e o Perotto, a gente tinha, para ter acesso a essas delícias, a gente tinha que subir a serra, né? Mas não era nascida, Era né? mulherzinha ainda, pequenininha. Eu nasci em 73. Então, década de 70, quase toda a década de 70. Com certeza, Não ia 78, pra 79, já serra tu ia pra essa serra. Papai Levava o carro e subia para a serra. Não vem passar essa cachorrada aqui, como diz o Bernardo, né? Olha aqui, ó. Então, na Murilo Furtado, na 254, no bairro Petrópolis, o WhatsApp aí do Armazém do Queijo é 980 20 7107 e tem um telefone fixo também. Ainda existe telefone fixo. 33920085. Aberto de segundas a sábados, inclusive amanhã também, claro, entre 9h30 e 19h30 horas. Tem tempo, portanto. Domingo é fechado, afinal de contas o pessoal tem que descansar lá o tumeleiro. O site é armazendoqueijo.com.br, redes sociais, Facebook e Instagram, e loja de Bento Gonçalves, lá na Júlio de Castilhos, 563. Armazém do Queijo com as suas delícias da Serra Gaúcha aqui na capital do Rio Grande do Sul. Falando em Rio Grande do Sul, né? Estamos vendo aí, falando em Rio Grande do Sul, vamos conversar sobre o Banrisul. O Banrisul que tem mais de 4 milhões de clientes, de gente que confia no Banrisul, e o Banrisul injetando dinheiro não só no negócio, lá no agronegócio, quando começou o Banrisul lá atrás, mas também empréstimos pessoais, investimentos que existe no Banrisul e, sobretudo, a proteção que ele dá para a sua grande clientela. Ganhe tempo, faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem. Olha aqui, ó. Supermercado Zafari, que patrocina esse programa aqui há muito tempo, o Supermercado Zafari, que sabe onde aplica, né? Sabe onde investe para ter um retorno garantido. Campanha institucional do Supermercado Zafari é interessantíssima também. A vida acontece quando a gente se encontra. Hoje eu estive lá no Supermercado Zafari da Getúlio Vargas, aqui, ó, sim de gente, quer dizer, e realmente os produtos de primeira, atendimento inigualável, Supermercado Zafari. Então vamos a esta mensagem do nosso supermercado. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.
Esses produtos aí do Zafari com suco Petri, Deus livre, seja de uva, seja de laranja. E hoje, em homenagem a 2 aqui, eu acho que o Peroto também gosta de uva, né, o Peroto? Mas tem 2 aqui integrantes da bancada hoje. E laranja é bom, laranja é bom. Eu sou fã de laranja. Então, em homenagem aos 2, principalmente aqui a Simone e principalmente ao nosso amigo Valdir Bianchese, estamos com o suco Petri de laranja. A sua sede, afinal de contas, pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri. A grande disputa aqui na bancada é exatamente por quem toma mais suco, né? Então tem lá o abastecimento, daqui a pouco vamos trazer mais suco aí, porque o pessoal gosta de sucos Petri, mesmo com o frio. A Auxiliadora Predial, outra empresa que nos orgulha, porque ela não está só aqui no Rio Grande do Sul fazendo esse excelente trabalho, se destacando e atendendo a sua necessidade, seu investimento imobiliário. A Auxiliadora Predial também está em São Paulo. E lá ela concorre, Valdir, concorre com as grandes empresas paulistas e também empresas multinacionais que se instalaram no mercado imobiliário paulista. E a Auxiliadora Predial está fazendo um enorme sucesso lá também. O telefone da Auxiliadora Predial, cujo lema é simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, o telefone é 51 32 16 6100 aqui em Porto Alegre. Em São Paulo, claro, o prefixo 11 23 48 40 00, Auxiliadora Predial. Uma das empresas também que se destaca aqui no estado, Peroto e Simone, é a Elevato. Aliás, a Elevato, eu sempre vou, toda semana passo olhando a Elevato da Tristeza, é realmente uma loja maravilhosa, um design espetacular, um atendimento de primeira. E a Elevato tem um orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do estado. E um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Agora, com essa pandemia, aí a gente fica muito em casa e tal, e as pessoas, as famílias começam a discutir uma forma de melhorar a casa, de renovar, enfim. E a Elevato é essa grande fonte para esta inspiração das pessoas. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos e atendimento especializado. Negociação personalizada, não tem essa. E garantia própria em todos os produtos. Vamos acompanhar esta mensagem da Elevato. Quando você entra numa Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. 19 horas e 15 minutos, a temperatura permanece 16 graus aqui na zona norte de Porto Alegre, tem muita temperatura mais baixa aí no interior do estado, mas amanhã a previsão de tempo bom, com muito sol, e a temperatura, como foi hoje, um dia maravilhoso de sol. Simone Magalhães, ontem tu não conseguisse concluir a tua agenda sempre recheada, né, de assuntos econômicos aí, que é a questão da conta de luz, que está mais cara. E se nós deixar para comentar isso a semana que vem, pode estar mais cara ainda. E aí? A conta de luz está tendo um reajuste bastante expressivo, né? E as pessoas estão bastante preocupadas com isso, com razão. Muito em razão da estiagem, né? Porque nós somos dependentes, né, da energia hidrelétrica, gerada por hidrelétricas, e com a escassez de chuva, automaticamente isso reflete na oferta de energia elétrica e o preço sobe. E hoje os reservatórios estão só com 29% da capacidade. Exatamente. Por mais que tenha chovido esses últimos dias, aí isso não... Não é culpa do Bolsonaro, é bom dizer isso, né? Não, é culpa de São Pedro. Também. Pode ser que o Bolsonaro tenha uma conexão com São Pedro, né? Eu não sei. Mas, assim, nós estamos aí, principalmente a questão da bandeira vermelha, né? Que é a bandeira que são os horários mais críticos, tipo o horário do fim da tarde, que é o horário que todo mundo está em casa, tomando banho e tudo mais. Teve aumentos expressivos. Por exemplo, o reajuste dessa bandeira, né? Ela passou de 6,24 para 9,24 a cada 100 kW.
Então, isso é um aumento de 52%, é muito caro. Então, assim, fizeram algumas contas, né, de uma família que consome 152 kW, que é quem tem eletrodomésticos básicos, né? A conta que era 118, ela vai passar a pagar 124. Claro que um mix de horários, né? Porque nós temos diversos horários onde a energia é mais barata. Temos as bandeiras verde, amarela, daí a vermelha, ela tem a P1 e a P2, que é onde são cobrados os quilowatts mais caros. Então, isso hoje está gerando um problema, porque assim, ó, a energia elétrica, ela é um tipo de gasto que ela é muito parecido com combustível, porque todo mundo usa energia elétrica, né? É assim como todo mundo usa o transporte, sendo público ou privado, todo mundo usa. Então, uma vez que tem um aumento no custo da energia elétrica, isso é repassado para o preço de tudo, porque todo mundo vai repassar esse preço. Vocês imaginem um supermercado como o Zafari, né, que tem uma demanda altíssima já de funcionários e tudo mais, nesse horário, o horário da bandeira vermelha. Isso, obviamente, vai ser repassado para os produtos. Estou dando um exemplo, né, porque a gente fala muito do Zafari, que tem todo um aparato de iluminação, usa muita energia dentro do supermercado, mas isso reflete para todo mundo. E claro, né, que na conta de energia elétrica das nossas casas também isso é muito complicado. Então, assim, eu separei algumas dicas para trazer aqui para o programa, né? Como que tu faz, né? Então tá, agora eu preciso economizar energia elétrica. Então, aonde se economiza energia elétrica? Bom, a energia elétrica tu pode economizar de várias maneiras, tá? Uma delas é a questão da iluminação natural. Tem muita gente que gosta de ter casa de vampiro, né? Que tá sempre com as cortinas fechadas. Isso é muito ruim. Então, assim, quanto mais tu puder abrir as janelas, usar a luz natural e evitar de ligar a iluminação, isso gera uma economia. E também, assim, paredes claras, né? Eu tinha uma época que a sala da minha casa era um cinza grafite. Eu amava aquilo, né? Hoje já não é mais. Mas, assim, eu sinto muito a diferença da iluminação natural. Então, assim, tu tendo uma casa, assim, que seja mais clara, abra as janelas, abra as cortinas e aproveite mais a luz natural durante o dia, né? Para quem está montando uma casa que já quer pensar nessa questão, né? Além das paredes claras, também optar por espelhos, né? Que também ajudam a refletir a energia e valorizar a energia externa. O Bianchese tem casa espelhada, né? O Bianchese. E alimentar a vaidade das mulheres, muitos espelhos. Ai, é bom demais, eu adoro, minha casa tem vários. Outra dica para economizar energia elétrica, né, é a questão das lâmpadas. Há um tempo atrás, houve toda essa mudança para as lâmpadas de LED, e essas lâmpadas, elas geram uma economia em torno de 20%. Então, assim, é muito bom que tu veja como é que está a iluminação da tua casa, se todas as lâmpadas, elas são de consumo baixo. Isso, na hora de comprar a lâmpada, já diz na caixinha ali qual é o consumo dela. Então, isso é muito importante, porque a gente volta e meia tá trocando as lâmpadas de casa, então tu já vai aproveitando e comprando uma lâmpada que seja mais econômica. Outra coisa que é muito importante, que as pessoas não acham que não, mas tirar os aparelhos eletrônicos das tomadas. Assim, isso é uma coisa que eu também não fazia na minha casa e comecei a observar. Porque hoje em dia a gente tem as TVs, elas ficam com aquele LEDzinho, é o aparelho da TV a cabo, é o aparelho de home theater, é o micro-ondas. Assim, todos esses aparelhos, eles estão ligados e é importante, assim, até quando, tipo, tu não tá usando nada, tá só esses aparelhos stand-by, tu vê o quanto o teu relógio, ele roda. Então, esses aparelhos eletrônicos, assim, é importante, né, se tirar, e eles falam aqui que tu pode economizar até R$100 por mês, só tirando esses, por ano, só tirando esses aparelhos das tomadas. Então, é importante também desligar televisores, fornos de micro-ondas, porque isso está consumindo.
Eletrodomésticos em boas condições. Isso é outra coisa que costuma consumir muita luz. As pessoas, às vezes, elas têm um pouco de ranço, né? De trocar por um aparelho mais moderno. Não, manda arrumar. É que nem carro, né? Coisa que vai dando muita manutenção. Às vezes, tu gasta tanto com manutenção que tu poderia ter comprado um novo. Aparelho eletrônico é a mesma coisa. Então, muitas vezes, assim, as pessoas pegam amor, né? Aos aparelhos e acabam não trocando esses aparelhos. Então, assim... cuide a borracha da sua geladeira, né? A geladeira é uma coisa que consome. Se a borracha tá ruim, vai consumir mais energia elétrica. Uma curiosidade que eu tenho, Simone, e eu queria até passar um pouquinho para o Perotto para falar sobre a questão dos empresários, né? Como é que o empresário está lidando com isso, Perotto? Porque na casa, muito bem colocado pela Simone, essas providências são importantes. Agora, na empresa, como é que se faz, Perotto? A empresa ela tem uma preocupação macroeconômica, porque se no país falta energia, isso prejudica todos os setores. E nós falávamos na semana passada, tu lembra, tu estavas aqui, Silvio, nas fontes alternativas. Então a Simone dizia do custo, preço. Olha o sobressalto. Isso desequilibra qualquer orçamento. O orçamento empresarial é incrível. A minha operação, por exemplo, como microempresário, para dar um número assim, eu chego a gastar, às vezes, R$5.000 de energia elétrica por mês. Esse valor em função dos equipamentos que gastam mesmo. Sim. Aí imagina uma oscilação de 15%, 20% a mais. Vai atingir. E aí falta chuva, falta água, aí nós temos esse problema que atinge e é uma temeridade para a economia. Então, numa análise, Silvio, macroeconômica, nós precisamos fontes alternativas. E já está demorando. O Brasil ele é pródigo para a energia eólica. Ele é pródigo, bonito por natureza e terra do sol, a energia solar. Isso está sendo projetado, Simone, como possibilidade de não substituir a hidrelétrica, mas avançar bastante para não ter esse sobressalto. Uma alternativa interessante, né? É isso aí. E aí, Valdir Benquez, a tua experiência nessa área também? Eu até te digo o seguinte, hoje eu vi uma notícia muito interessante, que associações empresariais mandaram um ofício para o presidente Bolsonaro requisitando a volta do horário de verão. Tá? Mas não pela economia em si, porque a economia é muito pequena, quase desprezível. Né? São associações na área do entretenimento, da gastronomia e do lazer. Porque, segundo esses empresários, essa hora a mais, ela gera mais negócios. E seria uma forma, inclusive, de compensar parte dos problemas, né, que essas empresas, que esses setores tiveram, e o Perotto é um exemplo disso, no período da pandemia, com fechamento, com restrições, limitações e assim por diante. Tá? Então, eles justificam também pelo fato que mesmo que a economia seja muito pequena de energia, há uma economia. Tá? E que, portanto, o ano passado nós não tivemos o horário de verão. O presidente Bolsonaro encerrou, né, no ano passado. Acho que é 2 anos que ele encerrou. Talvez sejam 2 anos, né? Eu sei que o ano passado, com certeza. Eu gosto do horário de verão. Mas há uma solicitação, então, para que agora, de 2021 para 2022, o governo volte a considerar a possibilidade. Principalmente no verão, né? O pessoal aproveita mais, vai para shopping, vai para restaurantes. Olha, eu estou lembrado do seguinte, Silvio, há, do ponto de vista médico, algumas restrições. Tá? Eu lembro, inclusive, que os cardiologistas disseram que, em função do menor número de horas, né, que as pessoas costumam dormir, nem todo mundo consegue dormir mais cedo. Tá? Isso pode causar problemas cardiológicos em parte da população, inclusive parece que há estudos aí que confirmam. Né? Então, o presidente Bolsonaro vai ter que pesar essas situações para ver se toma a decisão aí de manter o horário de verão, né? Ou se não, a situação atual, que é sem o horário de verão. Simone, conclui, por favor. Então, falando assim mais dentro da questão das empresas também, né? As empresas também têm alguns procedimentos que precisam ser adotados, né? O que a gente vê, assim, a gente vê muito desperdício de energia elétrica dentro das empresas por causa dos próprios funcionários que não são disciplinados. Principalmente no setor público, né? Isso nem se fala, é só tu passar domingo à noite num prédio público, que não seja fora, um tribunal, porque tem plantão, e tu vê as luzes todas acesas. Vamos combinar, não tem ninguém trabalhando ali, né? Mas assim, tem alguma situação, tipo assim,
colocar informativos, apague a luz ao sair, né, para começar a disciplinar, ter procedimentos internos, a questão de ar-condicionado também, limitar horários para ar-condicionado, fechar portas, né, porque às vezes tu liga um ar-condicionado aqui, deixa as portas tudo abertas, vai exigir muito daquele ar. Então, assim, são pequenas coisas, né, os maquinários, reunir para usar, assim, eu tenho que fazer uma impressão, então, né, tentar concentrar a impressão para fazer tudo num momento só, porque essas impressoras saem do stand-by e vão funcionar, e entra e sai, isso consome mais energia. Então, assim, tem muita coisa que os próprios empregados e empresários, eu falo de mim também, porque o meu escritório, ele é bem calor no verão e ele é bem frio no inverno, então assim, a gente acaba usando o ar e eu coloquei horários, início da manhã quando a gente chega, tá muito frio, a gente liga o ar um pouquinho para esquentar a sala, início da tarde de novo, liga de novo e deu, entendeu? Porque não tem condição de ficar com o ar-condicionado o dia inteiro ligado como nós ficávamos antes. Então são algumas dicas assim importantes tanto para os empresários como para os empregados também, porque precisam ajudar os seus empresários para que não ocorra a empresa até fechar e demitir todo mundo. O lockdown elétrico. Exatamente. É verdade. Olha aqui, eu quero lembrar para vocês, nós temos um VT aí com o governador do Rio Grande do Sul, junto com o governador de Santa Catarina, tratando de questões comuns, né, de interesses dos dois estados, e que também abarcam a questão do desenvolvimento turístico, nosso potencial turístico com o de Santa Catarina. Então vamos ouvir a palavra dos dois governadores desses dois estados do extremo sul do Brasil. Pessoal, estou aqui com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Estamos discutindo sobre um projeto de integração das nossas malhas rodoviárias, mas especialmente um destaque que recentemente conversamos foi sobre a Ponte das Goiabeiras, Caminho das Neves, entre Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e Bom Jardim da Serra, e São Joaquim, em Santa Catarina. E a gente sabe que precisa de uma atuação emergencial dos dois estados, e para isso a gente está conversando aqui com o governador, para que a gente possa projetar algum atendimento para diminuir o risco dessa travessia, não é isso, governador? É isso aí, o governador Moisés fez um vídeo direto da ponte lá, né, mostrando as condições da ponte. Nós vamos trabalhar para fazer a recuperação emergencial e oportunidade também vindo aqui a Santa Catarina para a gente conversar sobre outros pontos, né, sobre do acesso ao Parque dos Aparados da Serra, tanto do lado catarinense quanto do lado gaúcho. Espero que em breve a gente possa se encontrar lá na região e fazer o encaminhamento desse protocolo de intenções, de entendimento entre os nossos estados, para que a gente tenha um ajustamento aí de obras que estejam em vista como prioritário para os nossos estados, no Parque dos Aparados da Serra e também em outros pontos que conectam as nossas economias, porque aí saem todos ganhando. Até lá. Valeu. Os estados do sul do Brasil, menos para o Paraná também, que tem uma equiparação do ponto de vista tributário, fiscal e de incentivo para a instalação de novas empresas e de fortalecimento dos investimentos que estão atualmente nesses estados. Mas para todo o Brasil, Santa Catarina é um estado realmente bastante desenvolvido. Eu não canso de dizer que um dos grandes empresários do setor automobilístico, aquele que concorria com a Ferrari, como é o nome dele, da Lamborghini, eu vi uma entrevista, eu já citei isso aqui no programa, há um tempo atrás, e ele está concentrando investimentos fora da Europa, aqui no estado de Santa Catarina. E ele disse porque pela beleza do lugar e pelos atrativos de investimentos que o estado oferece. Então, o dono da Lamborghini, ele tem 93 anos de idade e ainda é o executivo. Ferruccio Lamborghini. Exatamente. Então, Santa Catarina tem muito a nos dar como exemplo. Olha aqui, ó. CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, daqui de Porto Alegre, já parou para ver quanto a sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos, que é a CDL. Acesse em cdlportoalegre.com.br ou ligue para 30 17 80 00. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
Teve aqui na semana passada, eu vi com muita atenção o Paulo Jeremias, né? Falando aqui da Di Paolo e tal. O Paulo Jeremias, um empresário maravilhoso, estava se notabilizando. Semana passada, eu acho que foi. Não foi essa Foi essa semana, semana. no começo da semana, né? Eu acho que foi segunda-feira. Foi segunda ou terça. Sim. Passa tão rápido o tempo, né? Aham. Mas o Paulo Jeremias, além de se destacar como um empresário criativo, ele é ousado e tal, tá aí o seu empreendimento que diz tudo isso aí dele. Ele é um grande artista, como vocês podem ver nesse VT aí. Eu nem preciso nem falar da Di Paolo, vou só mostrar esse VT para vocês verem as maravilhas que a Di Paolo oferece para nós. Quer dizer, na área de gastronomia, não tem igual. Vamos rodar o VT aí do Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Que maravilha, né? Olha que a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como a transparência e a sua responsabilidade. Com mais de 100 anos, centenária, a nossa Aspecir, de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo da previdência, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Está muito frio aí fora, né? O inverno chegou, enfim, tivemos um começo de semana bastante frio e ainda parece que na semana que vem volta um pouco de frio também. E é importante que nós tenhamos a consciência de que precisamos compartilhar, né, a nossa solidariedade com aqueles que não têm os recursos, não podem se defender desse frio. Portanto, nós vamos colocar no ar esse VT da campanha do agasalho, que todo ano o governo do estado faz, que é um evento meritório, que merece toda a atenção e, sobretudo, o apoio de cada um de nós, tá? Vamos ver essa mensagem aí da campanha do agasalho do governo do estado do Rio Grande do Sul. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, olha aqui, são 19 horas e 35 minutos. O programa aqui, Atividade é ao Vivo, há 27 anos, sempre o programa ao vivo, trazendo jornalismo, informação e, sobretudo, e principalmente, opinião, com conteúdo e com responsabilidade. Bom, eu quero passar para todos nós aqui para debater um pouquinho essa questão do desemprego, né? O desemprego, segundo o IBGE, né, Simone, nessa semana, foi atestado como 14,7% da taxa de desemprego no Brasil. A gente vendo aí o que aconteceu na pandemia, desde o ano passado para cá, até que o aumento do desemprego não foi tão grande quanto se esperava. Porque, veja bem, lá no começo do ano passado, no ano da pandemia, portanto, 2020, alguns institutos de pesquisa davam como certo que nós iríamos cair até 9%, 9,5%, eu me lembro, a OCDE parece que fez essa previsão, e nós caímos 3,1%. A economia brasileira recuperou, dentro da circunstância, até muito bem. Piroto, qual é a tua avaliação sobre isso e a expectativa que tenhamos a partir dessa constatação do IBGE para que as coisas melhorem ainda mais até o final de 2021? A situação não está fácil. Lá, nos primeiros meses da pandemia, se dizia que
ainda não era medida, o efeito que tudo isso, fique em casa, pare tudo, poderia causar na economia, mas que durante muito tempo, talvez 2 ou 3 anos, nós iríamos sentir ainda. Na verdade, nós vamos para 2 anos com a economia com problemas. Eu sinto assim, epidermicamente, que boa parte das empresas faliram, fecharam, sem volta. Basta a gente pegar cronologicamente lá os jornais que a gente vai verificar grandes empresas tradicionais. No meu caso, na área de alimentação, diversas empresas tradicionais fecharam, sem volta. Tentaram todos os subsídios que foi dado pelo governo, todos, e olha que não foram poucos, principalmente do governo federal, a possibilidade de parcelar os encargos sociais, a possibilidade de antecipar férias, mesmo para quem não tinha direito. Então, todo aquele pacote, né, foram colocados bilhões de reais. Os governos dos estados, os municípios que puderam também ajudaram, e não foi suficiente, mesmo assim algumas empresas fecharam. Hoje, grande parte das empresas estão atuando ou empatando dinheiro no 0 a 0 ou colocando todo mês um dinheirinho lá, para não perder todo o investimento que já foi feito. Lá onde eu opero, ali no mall da Lima e Silva, que fica ali ao lado do Zafari, lá teve lojas que fecharam, outras, ainda hoje fizemos uma reunião lá com os lojistas, colocando dinheiro mensalmente, ainda estão colocando, estão no prejuízo, e outras lojas no 0 a 0. Lucro nem pensar, estamos projetando. Então o que eu estou achando é que, apesar da economia começar a se movimentar, nós temos efeitos perniciosos e isso está gerando também desemprego, sim. E aí, Valdir? O governo ontem, né, o ministro Paulo Guedes divulgou a geração de 280 mil, saldo, né, positivo de 280 mil empregos em maio. Tá? Do ponto de vista dos números, né, começa a haver um processo de recuperação. A questão é que existe um passivo a ser recuperado ao longo do tempo. A economia começa a se movimentar e, obviamente, que a geração de empregos ela vai acontecer. Qual é o problema que nós temos, Silvio e colegas? As necessidades de conhecimento especializado são cada vez maiores. Na medida que a economia ela vai avançando, processos hoje automatizados. Eu dei um exemplo aqui essa semana, né, que a General Motors está contratando, por exemplo, em Gravataí. Está buscando gente, mas tem que ter um certo conhecimento, tem que ter uma certa formação. E nós temos esse gap justamente de formação. Eu dei o exemplo aqui que o Cine, em Porto Alegre, tem um conjunto de vagas que não consegue preencher, simplesmente porque as pessoas não têm a qualificação necessária. Então, a economia começa a girar, começa a haver necessidade cada vez mais de pessoas, mas as pessoas precisam ter um mínimo de formação e um mínimo de capacitação. Né? E isso eu tenho certeza que ali na frente vai gerar um gargalo. Nós vamos passar por esse processo de novo naturalmente. A gente já teve isso no ano passado. Vai faltar gente. A economia vai girar, o mundo vai voltar, as coisas vão aquecer e vai faltar gente. Vai faltar gente com qualificação. Simone, nós estamos no dia 2 de julho, ou seja, nós começamos já o segundo semestre desse ano. Naturalmente que a expectativa é que nós tenhamos um crescimento acima de 4,5%, uns até 5%, outros até 6% estão projetando. Qual é a tua estimativa, a tua expectativa também? A minha expectativa é baseada em dados, né? Porque a gente não pode falar opiniões aqui, né? Principalmente em algumas áreas, sem a gente ter dados. E os dados hoje, né, que são divulgados pelo Banco Central, o relatório Focus, que é divulgado toda semana, ele vem com uma expectativa a cada semana melhor. Por quê? Porque nós estamos vendo aí investimentos, né, entrando capital que não é especulativo, entrando em investimentos estrangeiros no país, que é dinheiro que entra para ficar. Nós estamos vendo aí toda essa CPI que está acontecendo, nós temos uma equipe econômica trabalhando em prol de privatizações, em prol de reforma tributária, reforma administrativa, que são movimentos que agradam muito o empresariado. Nós temos aí o real voltou a se valorizar frente ao dólar, né? Então nós estamos aí, o dólar tem ali, tá em cima do muro, um pouquinho abaixo de 5, um pouquinho acima, mas isso já animou muito os empresários também que dependem de importação.
Hoje, um grande problema que nós temos, por exemplo, a indústria automotiva, os carros novos é um problema, a gente vê um problema, porque não tem no mercado. Por que não tem no mercado? Porque não tem peça, porque não tem fornecedor e depende muito de importação. E hoje, como o Brasil é um país que está um pouco atrás, né, da recuperação econômica, né, os Estados Unidos já liberou a questão já passou a pandemia lá, está se concentrando muito para essas maiores demandas. Então, a gente tem problema de trazer peças e insumos muitas vezes para o Brasil. Com relação ao emprego, né, isso vai ser uma consequência no momento que as empresas voltarem, né, a sua capacidade instalada, né, porque hoje existe uma capacidade ociosa muito grande, elas vão abrir vagas de novo. Mas eu quero fazer um ponto muito importante que o Valdir falou: capacitação. As pessoas, assim, ó, isso é um problema que vem desde sempre. E é interessante que, assim, ó, a questão da pandemia, tem muita gente que ficou sentado esperando a morte chegar, parece, né? Porque não se mexeu para nada. E hoje em dia, assim, ó, eu fico olhando a facilidade que as pessoas têm para estudar, para aprender hoje, porque todo mundo tem um smartphone. Todo mundo tem. Não interessa quem seja a pessoa, ela tem um smartphone. Hoje, tu tem uma lista enorme, tu faz cursos desde Harvard, passando pela USP, FGV, Senac, até por escolas menos conhecidas, gratuitamente do teu aparelho. Então, assim, a formação profissional hoje, ela está ao alcance da tua mão. Não adianta dizer, mas eu não tenho internet. Vai para a praça de alimentação do shopping, que lá tu tem 2 horas de internet gratuita para estudar. Então, assim, eu acho que falta, as pessoas querem trabalhar, mas elas não se mexem para nada. E isso que o Valdir falou é uma verdade absoluta. Existem muitas vagas em aberto e não tem gente para preencher, porque as pessoas que estão desempregadas, elas não têm a competência técnica. E é um aspecto interessante, né, Simone, que todos nós sabemos aqui, o pessoal que está nos assistindo também, é que o perfil do empregado vai mudar dentro dessa questão da qualificação agora. Por exemplo, assim, ó, os bancos, a minha filha é do Banco Itaú, ela é gerente. Então, eles já disseram para ela que ela vai continuar trabalhando no home office. Quer dizer, então, essa questão da relação de trabalho vai mudar, não é, Perotto? E sabe, Silvio, há um ditado que diz assim que contra números a gente não discute. Eu quero ser um pouco iconoclasta nessa hora e quero discutir com números, sim. E os números apresentados aqui pela querida Simone e pelo Valdir, que inclusive ela começou a sua fala dizendo os dados estão aí. A questão é de interpretar os dados, é como uma pesquisa eleitoral. Tu olha ela, tu vê para um ângulo favorável e para outro ângulo. Então eu quero interpretar os dados que estão ali. Eu estou lá, trabalhando na ponta, e não concordo com esses dados, ou pelo menos eu interpreto de uma maneira diferente. Aumentando o número de empregos. Aonde, talvez? Onde está esse número de empregos? É naqueles que se aproveitam da classe média, da classe pobre, daqueles que podem menos? O dinheiro que está entrando, o PIB que está aumentando. Bom, é um número, está lá, não vou brigar contra ele, mas para aí um pouquinho. Que PIB é esse? Agora há pouco a Simone disse que está aumentando a energia elétrica. Eu não estou vendo. Eu, por exemplo, casualmente eu gerei 2 empregos. Depois de retirar o funcionário, repus 2. Por quê? Porque os custos meus, apesar de terem aumentado terrivelmente, aumentaram muito, eu estou pagando 40% a mais do que eu pagava. Se eu pagava um insumo lá de 10, agora está 30 em alguns casos. As pessoas estão explorando a gente. Esses ganham um pouco de dinheiro, talvez até geram um pouco de emprego. Mas e a ponta como é que faz? Então eu estou pensando assim, puxa, eu não tenho lucro nenhum há 1 ano, mas nem 1 centavo. E agradecendo a Deus todos os dias por não ter que pôr do meu na empresa. Os outros colegas lá onde eu atuo já colocaram do deles, todos os meses. E aí eu estou contratando 2 sem lucro nenhum para quê? Para não fechar o negócio. Então eu vou ter talvez prejuízo, mas porque eu preciso segurar. Os clientes estão começando a voltar, sim, é verdade, mas o custo é tão alto, a energia elétrica subiu tanto, que eu estou assim empatando. Eu vendia 30 antes para ganhar 40, agora eu tenho que vender 40 para não chegar a ganhar 40.
Está entendendo? Tudo é mais barato, eu tenho dificuldade e agora eu vou pagar mais 2. Então eu estou gerando mais 2 empregos. Puxa, estamos crescendo até por ali. Eu não posso fechar meu negócio, porque quando eu comecei a investir lá, vamos supor um número assim, R$500 mil. Então, mesmo que eu opere com prejuízo, eu vou contratar 2 funcionários para não perder aquele R$500 mil. E aí Aí é um falso crescimento. Eu estou lá penando, sofrendo. Aí eu vejo os números, aumentou. Meus 2 funcionários somados a todas as empresas, deu 240 mil empregados novamente. Deu. Mas qual é a realidade lá na ponta? Não é muito positiva. Eu queria ser otimista, mas não sou. Na verdade, toda essa questão aí se resume no seguinte: tem muitas empresas que, como o caso do Peroto citou aí, estão se aguentando para não fechar. Para não fechar. Porque se fecha, depois se quiser retomar é muito mais custoso, é muito mais caro. Então, como disse um empresário que falou outro dia... Vamos deixar ele fazer o comercial, então vamos continuar esse assunto depois. Ele disse o seguinte, que a questão do emprego vai depender muito dos próximos meses e tal, e eles estão se sustentando agora para ver se a coisa pode ser um túnel, pode mostrar uma luz no fim desse túnel aí. E é isso que nós estamos caminhando. Por exemplo, aqui, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, outro dia eu vi uma entrevista do presidente e ele preocupado, né? Porque o CIE também tem que se adaptar e se readequar para poder qualificar os seus clientes lá ao novo modelo de trabalho que vai começar a partir de agora. Então, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul investe no jovem talento e é preciso, segundo ele, impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que também está preocupada aí, a empresa, a instituição, em levar avante o seu trabalho e, sobretudo, qualificar cada vez mais o nosso funcionário, o nosso trabalhador, principalmente que ele começa no primeiro emprego. Vamos aí a mensagem do CIE-RS. Olha aqui, pessoal, faltam 10 minutos para as 8, tem muita gente agora que está arrumando lá para um restaurante e tal, mas o barranco continua sendo a grande dica para você. O exemplo, é o modelo de gastronomia que temos aqui, conhecido nacionalmente e internacionalmente. Barranco há 51 anos no coração dos gaúchos e também de todos aqueles que vêm aqui e se encantam pela gastronomia oferecida pelo Barranco. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco, Barranquinho. Olha aí que chopp maravilhoso aí, ó. Olha que coisa fantástica. Ambientes climatizados e ao ar livre. Ao ar livre está um pouquinho frio, né? Mas de qualquer maneira, hoje ao meio-dia, por exemplo, estava cheio lá o Barranco. Ambientes climatizados e esse ao ar livre ao meio-dia ainda dá para se sujeitar. O telefone do Barranco é o 33316172 e temos também a alternativa do Barranquinho, ambos ali na Protásio Alves 1578. Telefone do Barranquinho, você marcar lá a sua comemoração, encontro familiar com o seu grupo de amigos, 3028-2310. Horários diariamente das 11 às 24 horas, presencial e delivery, lá com o Elson Furini e o Léo Piscini, no Barranquinho. E vamos falar do CCG, Centro Clínico Gaúcho, né? E para marcar o ano de seu 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza, ali na rua Ramiro Barcelos, 621, aqui em Porto Alegre. Já está em pleno funcionamento, com estrutura completa para internações cirúrgicas, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagens, diversos centros de especialização médica para consultas e exames. E em julho, já abrindo aí, né, o pronto atendimento adulto para urgências e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos cuidando da saúde de verdade. E o Chihuahua? O Chihuahua é a tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, bem no coração da Chácara das Pedras, no bairro chique de Porto Alegre. Teleentrega 31056767. Lá você tem uma série de quitutes maravilhosos. Olha aqui, ó, casquinho de siri, moqueca de peixe, camarão adorê,
bacalhau, as natas, tudo isso no Chihuahua, um local tradicional de Porto Alegre, que também é um símbolo, é um modelo da nossa gastronomia, que honra e orgulha muito nós gaúchos. Simone Magalhães. Não, eu queria comentar, eu acho, acho que o Perotto ele fez um desabafo ao invés, né? Ele questionou a minha fala e fez um desabafo. Eu realmente entendo o caso dele, né? Mas assim, é uma questão microeconômica, né? O que, né? Dentro da economia a gente olha a micro e a macroeconomia, né? Eu estou falando em questões macro, ele está falando na questão micro. Obviamente que nós temos muitas empresas ainda com dificuldade, muitos setores com dificuldades. Então, assim, às vezes o teu negócio não é mais tão rentável como era antes, porque com a pandemia as pessoas mudaram de hábitos. Então as pessoas não vão mais num restaurante porque elas preferem ficar em casa, elas pegam um iFood e pedem. Eu, por acaso, como muito do Subway, porque tem um bem pertinho do meu escritório, eu peço, ele vem rapidinho. Né? Mas às vezes as pessoas elas acabaram vendo outras oportunidades. A questão da localização também, às vezes, pode não ser um local tão bom. Então, aí a gente está falando na individualidade de cada negócio. Isso é uma questão microeconômica. Quando a gente fala em questões macroeconômicas, né, que são os números assim que abrangem o todo, né, e quando a gente fala na geração de emprego, o que é essa geração de emprego? É a diferença entre demissões e contratações. Então, quantas vagas tiveram? Teve 1.600.000 contratações de pessoas, mas teve 1.400.000 demissões. Nos mesmos setores, não. Alguns setores que estão contratando muito, a área de tecnologia está abrindo muita vaga. Por quê? Porque a pandemia potencializou a necessidade das pessoas fazerem cursos, das pessoas trocarem de computador, das pessoas melhorar a internet na sua casa. E na área de tecnologia, eles estão abrindo em torno de 1.600 vagas no Brasil por mês. Isso são dados do CAGED, né? Isso não é notícia, são dados formais do CAGED mesmo. A área da construção civil, que penou muito desde a crise de 2008, está se recuperando aí. Então, está contratando muita gente. Claro, setores de serviço que foi, assim, derrotado com a pandemia. Está voltando, estão contratando. É claro que outros setores estão demitindo, mas aí nós temos, por exemplo, a área de transporte marítimo, né? E isso é uma coisa interessante, porque eu estava vendo vagas, né? Contratações que estão sendo feitas, por quê? Porque as empresas hoje que fazem o transporte marítimo, nesse momento, elas estão muito focadas para os grandes, para Estados Unidos, Europa, e o Brasil está perdendo com isso. Então, assim, tem outras empresas se preparando. Então, assim, a gente está falando um cenário macroeconômico e não microeconômico. Nós temos, sim, uma previsão muito... E quando a gente fala na questão do PIB desse ano, a gente não está falando de cálculozinhos matemáticos básicos. Não, hoje o relatório Focus do Banco Central, ele é feito por uma equipe de economistas de todo o Brasil, dos mais diversos setores, que discutem o que está acontecendo. Isso acontece semanalmente. Então, assim, e se tu pegares, aí vamos falar assim, ó, perspectiva versus realidade. Isso é uma coisa que eu já fiz muitas vezes. Pegar assim, os dados do relatório Focus, a previsão e o realizado, tu vai ver que é muito próximo. A grande diferença que teve entre o relatório Focus, a previsão para o realizado, foi quando o PIB o nosso PIB despencou, foi a discrepância que eu já vi no relatório Focus. Então, assim, ó, são dados que estão sendo gerados, empregos vêm do CAGED, né? Então são dados. Não são todos os setores que estão se recuperando, isso vai demorar. Agora a gente está tendo a vacinação, né? A gente vê mais gente na rua. Eu fui no shopping no final de semana, estava lotado de gente, muito pouca gente comprando, muita gente passeando, mas o povo saiu para a rua. Bem. Né? Então, assim,
É isso que a gente precisa olhar. A gente fala muito na questão macroeconômica e menos na microeconômica, porque a microeconômica é uma questão do empresário que precisa analisar o vai seu ter o negócio. seu reflexo depois na macroeconomia. Eu queria bater um... Não, quero só para reforçando aí o que a Simone pegou bem a questão do emprego e tal, e do PIB, né? Mas eu queria reforçar o que o Perotto traz aí, que é muito importante, né? O ministro Paulo Guedes disse que nós temos 2 gargalos a resolver agora com o crescimento da economia. Um deles é o gargalo do emprego e o outro é o da inflação, que foi exatamente o que tu dissesse. Tá? Nós temos uma pressão inflacionária bastante grande nesse momento. Temos. Tá? O Perotto está sofrendo isso no dia a dia, os fornecedores aumentando o preço, a questão do dólar também contribuiu bastante com isso, perfeito. O dólar começa a baixar, hoje deu uma subidinha de novo, passou dos R$5, mais uma vez. Então, o ministro Paulo Guedes é o seguinte, na verdade, nós vamos crescer, mas nós temos que, primeiro, controlar a questão da inflação e nós temos que gerar empregos para que a gente possa ter consumo interno, que a gente possa ter movimento, que as coisas voltem ao que a gente considera o normal. 10 segundos, um parênteses no que tu fala, Valdir. O fornecedor que aumentou imensamente, olha, eu trabalhei 1 ano sem um tostão de lucro, aí o fornecedor aumentou um monte meu insumo. E eu não consigo repassar o meu consumidor, pelo contrário, eu tenho que baixar, senão eu não atraio o público, porque a competição ficou terrível. Agora foram todos para a internet, lá para o iFood, aí a Simone tem 1000 opções. E aí o que eu faço? Eu não consigo passar para o meu consumidor. Então, parece que tem um grande movimento, mas lá na ponta a gente sofre, sabe? Claro, perfeito. Olha aqui, eu quero lembrar para vocês que num momento como esse, que a economia precisa de investimentos, é preciso ter os órgãos financiadores disso. Nós temos em nível nacional o BNDES, aqui temos o Badesul, temos o BRD em termos regionais, os 3 estados do Sul, como o BRD, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mas aqui temos o Badesul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou para ali. Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou. Que é o Badesul. Então, o Badesul, há mais de 20 anos, ele dá valor para quem empreende e produz. Esse é o verdadeiro banco de fomento do Estado do Rio Grande do Sul, Badesul. O Badesul dá valor para isso e por isso que ele é responsável também por grande parte do crescimento e do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Empreende, investe e trabalha para o crescimento do nosso Estado. Oportunidades para todos os tamanhos de empresa, viu, Perotto? Sim. Seja no agronegócio, empresa de... qual é o teu segmento? É de alimentação. Alimentação, empresas públicas, privadas. O Badesul tem esta responsabilidade. Tem VT do Badesul, né? Temos VTs do Badesul? Então, vamos lá, um VT do Badesul, então. Essa mensagem aí. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, aqui é o melhor jornal do Estado do Rio Grande do Sul, de longe, né? Há muito tempo é o Jornal do Comércio. Hoje está aí para você a manchete importantíssima, né? Cooperativas gaúchas faturam 52,1 bilhões de reais. As cooperativas gaúchas, nós temos 445 organizações em cooperativas aqui no Estado. E esse dado é recorde na história das cooperativas. Eu me lembro que lá na década de 70, Simone Bianchesi e Perotto, eu trabalhava no setor, na OCERG, Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, e junto com as cooperativas daqui, lideradas naquele tempo, Bianchesi, pela Cotrijuí, uma grande cooperativa, ela desbravou realmente o Rio Grande do Sul, foi para lá, e nós fomos num projeto na Amazônia. Lá eu conhecia, fiquei 3 meses na selva amazônica, e a Cotrijuí fez vários projetos avançados lá. E hoje, aquele segmento lá está prosperando e acabou se expandindo também para o Pará, para o sul do Pará. E o setor cooperativista no Brasil hoje responde por uma grande fatia do produto interno bruto brasileiro. E aqui no Rio Grande do Sul, o setor de cooperativa, Perotto, é muito competente, ele teve investimentos maravilhosos, usou não só o investimento dos bancos oficiais de investimentos, mas também o próprio sistema de crédito cooperativo. É salutar a gente ver que esse crescimento, que lá atrás, na década de 70, começou bem pequenininho e tal, hoje é um dos grandes sustentáculos do próprio agronegócio aí, que está tendo um sucesso nacional. Que maravilha, né? Precisamos muito disso. Aliás, o sustentáculo da economia vem daí também, né? Eu dizia antes que... Com certeza.
que nós precisamos mudar as nossas matrizes tributárias, o setor primário é o sustentáculo. E aí, Simone, o setor cooperativo, na tua visão? Eu acho que o setor cooperativo ele tem os seus prós e contras, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, assim, na questão da produção, eu acho muito bom. Porque tu pega uma cooperativa de leite que tem vários produtores de leite e eles conseguem atingir públicos maiores em função da cooperação, né? Mas aí quando tu pega assim, cooperativas de crédito, né? Aí tu já vê assim, algumas situações que hoje já não é mais um cooperativismo, né? Virou banco, entrou para o sistema e ela já não tem mais aquele perfil cooperativista como deveria ser, que é o objeto das cooperativas, né? Então, assim, eu acho que na questão das empresas, assim, do cooperativismo de produção funciona muito bem, traz muita oportunidade para as empresas, para o pequeno produtor que não tem condição de escoar sua produção por ser muito pequena, né? Mas alguns tipos de cooperativa eu acho que ainda pecam muito, viu, Silvio? Assim, a minha opinião de quem, assim, eu vejo muitas coisas dentro das cooperativas de crédito que eu acho que elas entraram para o sistema bancário e elas deveriam pensar no seu cooperado um pouco mais. A competição é muito forte, né? A pressão do sistema bancário tradicional sobre as cooperativas. Mas temos aí cooperativa de produção, cooperativa de energia, quer dizer, na área de energia, eu me lembro muito bem que o pequeno produtor, aquele que lá no distrito do município lá de Passo Fundo, digamos, um exemplo, Santa Maria e tal, ele não tinha nem acesso à energia. E as cooperativas de energia elétrica, elas supriram essa necessidade do cooperado. E isso, naturalmente, levou o desenvolvimento econômico e aquele pessoal cresceu e está aí hoje o setor cooperativista do Brasil, o mais desenvolvido é aqui do Rio Grande do Sul. E na área de energia elétrica, as cooperativas de energia elétrica foram realmente um grande exemplo, né, que acabou por determinar esta evolução. E tu sabe que assim, só uma parte, esse espírito cooperativo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, porque realmente isso aqui é muito forte aqui, verdade. né? Eu morei fora daqui e eu vi que em outros estados não tem essa força que tem. E esse comportamento cooperativo, ele se estende, assim, para outras coisas. Por exemplo, a gente vê, na época que tinha a feira escolar do Tesourinho, então a gente vê as mães se organizando para fazer compras de material escolar, né, para comprar volumes maiores por preços menores. Isso é uma cooperação, né? É economia colaborativa, né? Então, assim, são formatos que vêm do cooperativismo e que geraram modelos para as pessoas, né, para as famílias também, não só a questão de produção, mas também de hábitos que viram que quando tu te coopera, tu tem um resultado maior. Então, tem muitos hábitos assim. Silvio, uma observação com relação ao que tu falaste a respeito da importância das cooperativas na área de energia, pode colocar nas comunicações também, onde a gente chamava, na época que eu estava na FAMURS, a gente dizia assim, que as concessionárias, elas gostavam muito do filé, mas não pegavam a carne de pescoço. Então, o marco regulatório das concessões e permissões foi um pouco falho, porque ele não previa isso. Então, ele estabelecia assim, por exemplo, olha, você tem que atingir tal meta, quantitativa, e não qualitativa. Aí eles atingiam aquela meta de tantas unidades atendidas por energia ou por telefone, e lá nos rincões, como tu falaste, não tinha. Deveria, é uma falha no marco regulatório das concessões. E, felizmente, as cooperativas supriram essa deficiência, que não era para ter, né? É como no sistema de transporte em Porto Alegre, né? Que era uma coisa... Mesma coisa. Que tem que ser determinadas linhas que são filé e outras são... Como é que tu falaste? Carne de pescoço. Carne de pescoço. Então é preciso, nesse processo de transferência dessa permissão, que haja esse equilíbrio, né? Isso aí, tu tem que pegar tudo. E aí, Bianchesi? Acho que em relação às cooperativas, aí tudo foi dito, né? O setor primário é extremamente forte no estado do Rio Grande do Sul, aí muito em função das cooperativas, a Cotrijal lá do Ney Mânica, né? É verdade. Um grande abraço ao Ney Mânica aí, que é um grande líder cooperativista. Assim, Silvio, eu queria mudar um pouquinho de assunto, eu falei essa semana aqui da lei de improbidade, que era uma lei, digamos assim, que talvez precisasse sofrer alguns ajustes, mas que ela foi absolutamente retalhada na Câmara Federal
E eu fiquei muito surpreso que dos 31 deputados federais gaúchos, 26 votaram a favor dessa, eles estão chamando de flexibilização. Na verdade, essa lei não existe mais. O acobertamento da improbidade. É uma lei que combatia de frente a corrupção. Tá? Eu reforço aqui, acho que pode ter havido nesse processo alguns excessos, acho que ela precisava ser revisada, agora ela não precisava ser retalhada como ela foi retalhada. Né? Um deputado federal do Partido dos Trabalhadores, né? Que talvez seja o partido que tenha mais gente sofrendo sanções em relação à lei da improbidade. E esses grupos de WhatsApp são um negócio interessante, sabe? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp, faço vários, mas de um que tem deputados, empresários, executivos de empresa, gente... E tem um deputado gaúcho que fica cacarejando Desculpa. Contra a corrupção e vai lá no plenário lá e grita e fala contra o PT, o roubo do PT e fala da questão da corrupção. Cara, eu fui olhar o nome, olhar esse deputado, esse aí com certeza votou contra a mudança da lei de probidade. Está lá o nome do deputado. Políticos.org, a gente consegue ver tudo que eles votaram. E aí, deixa eu te dizer um negócio. Aí, sabe o que eu fiz? Eu me senti encorajado a mandar uma mensagem via grupo dos deputados. E aí? Eu vejo o senhor aqui defender a questão, né, da lisura no serviço público, né, e vejo aqui que o senhor votou contra. Bom, o que ele fez? Ele me bloqueou. Claro. Não respondeu e me bloqueou. Aí eu fiz um contato com o coordenador lá, né, o moderador do grupo, e disse, olha, eu não quero ser insistente, mas gostaria que ele me respondesse. Isso, vai lá então e repete. Repeti a pergunta quieto. Cara, que absurdo. Aí alguém disse essa semana aqui, ó, só 11% de aprovação na Câmara Federal. Eu acho muito. Eu acho demais. Eu acho que está errado. Esse número eu acho que está errado. Tem que ser perto dos 2%, 3%. Mas, Valdir, esse que é o problema do número, Valdir, porque 11% eu acho pouquíssimo, não é 11%. É os que dizem que não votariam de novo. Mas chega na eleição, votam novamente. Esse que é o problema. Mas aí tem que pegar os dados reais. Tem aquele site, políticos.org, é um site muito bom. Todos os deputados federais e senadores, tu entra e vê todos os projetos que ele submeteu, tudo que ele votou, quantas vezes ele foi, quando ele não foi, se justificou, tem tudo lá. Então, isso é importante que as pessoas saibam. Eu, na última eleição, eu fui dar uma pesquisada lá dos candidatos que eu queria votar para ver qual era a atuação dele. E esse portal é muito interessante, então depois eu recomendo. Vamos divulgar isso aí, Silvio, inclusive, e eu quero ver com muito mais profundidade nos meus próximos votos. Agora, essa questão da corrupção é interessante. A Fundação Getúlio Vargas tem na revista Conjuntura Econômica, um tempo atrás, aí, uns 2 anos, eu já falei desse dado aqui, ela estimou que nós perdemos no Brasil, é por isso que é importante essa questão da corrupção, né, de ter esse cuidado de punir aqueles corruptos, políticos corruptos, sobretudo. 20% do PIB é desviado na corrupção. Eu me lembro, então, aí fico pensando naquele conceito Max Weber, sobre os políticos, né? Há políticos que vivem da política, que é esse tipo de político, que vive da corrupção, querem a casa pegando fogo mesmo porque eles se beneficiam disso, e aqueles que vivem para a política, que querem realmente redimir a sociedade. E esses são muito poucos, né? Eu fico, assim, perplexo de ver que esse deputado gaúcho aí, nós somos conhecidos, né, tradicionalmente como um Estado, do ponto de vista de política, evoluído, mas eu estou vendo que cada vez mais isso não é verdade. Cada vez mais nós estamos na mesma vala comum de estados como o Nordeste. Verdade. Né? Nossos políticos aqui estão rasgando aquela tradição, né, de honradez que os nossos antepassados nos herdaram. Silvio, esse número que tu disse é estarrecedor. Se 20%... um valor equivalente a 20% do PIB é desviado para a corrupção, vai por ralo, se esse dinheiro fosse para a economia, nós teríamos um crescimento de um milagre econômico. Dá mais de R$1 trilhão. Imagina. Verdade. E eu vou te dizer o seguinte, eu acredito de fato que seja 20%, pelo menos. Tá? Porque, infelizmente, a corrupção ela está... Então, assim,
ela faz parte do cotidiano do serviço público brasileiro. Isso é um fato. Tá? E assim, ó, dos 31 deputados federais, 26 votaram pelo esquartejamento da lei de improbidade. Eu que sempre costumo elogiar os deputados federais, os deputados gaúchos, poucos para mim uma vergonha. É uma vergonha, mais uma vergonha. Aliás, o que o Rio Grande do Sul tem passado de vergonha ultimamente é um absurdo. Para mim, essa é mais uma vergonha. Mais uma vergonha. Aliás, tem uma coisa, né? Quer dizer, nós estamos vendo isso aí, a corrupção, nós sabemos que os países desenvolvidos, eles o são também, por várias outras razões, mas porque a corrupção lá tem níveis razoáveis, quer dizer, que é admissíveis, que é o ser humano. Agora aqui é demais. E agora eu vejo nas pesquisas eleitorais, claro que tem uma pesquisa eleitoral aí, tem pesquisas eleitorais que são completamente fraudulentas, mas, digamos assim, a vontade, o desejo da população em votar no Lula, que é o maior corrupto que nós vivemos, que fez deste país o maior país mais corrupto do mundo. Esse partido, PT, e a esquerda brasileira, de modo geral, né, eles são corruptos por natureza e usam o Brasil para se locupletar. E por isso que falta saúde, falta educação, falta dinheiro, falta salário, né, falta termos condições de tirar as pessoas da pobreza, da miséria, gente que não come, que passam fome, porque esse dinheiro vai para o ralo através da corrupção. Então, enquanto nós não tivermos a capacidade, a honradez, o desafio de deixar esse pessoal em casa, procrastinar eles da política, nós vamos sofrer desse mal. Até quando, né, Perotto? Hoje, Silvio, a propósito disso, eu vi um comentário do inoxidável Ciro Gomes. E tem gente que vota nesse cara, pelo amor de Deus. O Ciro Gomes, quando o Valdir falava... Ele vai tentar de novo, né? O percentual de pessoas, viu, Valdir, que tem... Tu falava em percentual de corrupção. O percentual de senadores que tem processos lá no Supremo já diz por que a coisa anda parada aí, né? Um respeita o outro respeita um. Mas, Silvio, aí o Ciro Gomes dizia assim, o Bolsonaro, me processe, o senhor teve esse problema. Eu gostaria muito que processassem o Bolsonaro e fosse que apurar. Agora, Ciro Gomes está sim de processo contra ele. Então, quer dizer, o Sul falava do mal lavado, eu não tenho como é que é? Corrupto de estimação, respondam a todos os processos, mas essas pessoas, como o Valdir foi atrás lá no processo daquele deputado, Ciro Gomes não tem moral para falar, e a maioria desses que querem processo contra o Bolsonaro estão assim de processo no Supremo, por exemplo. Aliás, eles não saem na rua, né? Eles não saem na rua. Não conseguem? São apedrejados. Inclusive o líder máximo desse país aí, o anterior, né? Que roubou esse país, tanto é que é considerado o maior ladrão do mundo. Não somos nós que estamos dizendo, vai entrar no Google aí para ver. O Lula é considerado o maior ladrão do mundo, e tá aí com gente que vai votar nele, mas pelo amor de Deus, aí é difícil, não? Porque como é que vão construir um país, uma nação decente? E aí a gente fica reclamando que falta salário. Claro que falta salário. Você elege corrupto que está roubando a sua vida, está roubando o seu salário, está roubando a tua dignidade. E, enfim, tem gente ainda que vota nesses caras. Olha aqui, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul destaca a importância da valorização da segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e dos planos de carreira pertinentes, junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho desta entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, também em defesa da saúde e de todos nós. Simers, defender os médicos é defender a saúde, é defender a população. Falamos agora há pouco aqui com a Simone a questão da energia, né? A falta de energia está custando isso, custando aquilo. Agora, você tem que ter cuidado para não deixar faltar energia no seu negócio. Imagina uma televisão como essa, está chegando a hora, se não tivesse o gerador energia positiva aqui, de repente ficar fora do ar. Então, energia positiva, seu negócio com a máxima de energia. As locações do gerador de energia podem ser feitas diárias, semanais ou mensais. São equipamentos com potência de acordo com a sua necessidade, a necessidade do cliente. Lembra aí, algumas áreas de atuação, além das áreas de eventos, condomínios em geral, mercados, restaurantes, churrascarias, empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria, claro, não podem ficar sem energia, empresas com vendas online, pelas mesmas razões, hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas, enfim, todas essas atividades que imprescindem da energia. Faltou energia, faltou tudo.
Impressul. Grande abraço ao Ângelo Garbaschi, comprando briga com o impossível. A Impressul compra briga com o impossível e o melhor, ela compra e ganha. Impressões offset, tratamento de imagem, banners, criação, personalização, acabamentos, laminação, entre outros. Materiais de qualidade e o atendimento, claro, personalizado da Impressul. Comprando briga com o impossível. E vamos falar um pouquinho agora de vinho, né? Vinhos do Mundo. O endereço das lojas Vinho do Mundo aqui em Porto Alegre. Anote aí, ó. Nós temos a Vinhos do Mundo aqui na Cristóvão Colombo, 1497, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Está aí para vocês conferirem. Depois na Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, também na capital. E lá no Menino Deus, onde eu frequento o bairro Menino Deus, Getúlio Vargas, 1135, é a Vinhos do Mundo. O mais importante para a Vinhos do Mundo, lembre-se, é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e de qualidade. Passe em uma loja e confira. E aí, Valdir Benqueza, qual é a novidade que tu nos traz? Assim, ó, a política não é minha área, mas eu vejo cada absurdo. A Assembleia Legislativa está ouvindo os ex-governadores do Estado vivos, né? A Comissão de Finanças e tal, para colher opiniões, né? São pessoas experientes, são quase conselheiros, né, Silvio? Dado a experiência que tiveram ao governo, no Agora, governo do Estado. Bolsonaro não pode ouvir ninguém fora do governo, né? Bolsonaro não pode ouvir ninguém fora do governo. Aí aquele paralelo e tal, aquelas coisas que caem a escândalo. Nem entro nessa aí, né? E aí, ontem foi a vez de ouvir os dois ex-governadores do PT, o Olívio Dutra e o Tarso Genro. Aí eu pergunto o seguinte, o que será que esses caras têm a ensinar às finanças do Estado? O Olívio Dutra... Afundaram o Estado. O Estado vinha, na época do anterior ao Olívio Dutra, ali, o... Antônio Brito? Antônio Brito. O Estado... questão das privatizações, a atração de investimentos, o Estado, decolando. O cara chega no governo do Estado, bota tudo abaixo. Um discurso ridículo de quem não... Atraso, né? O atraso total. Aí depois, Tarso Genro esfacelou as finanças do Estado. Teve a sorte da Ieda Cruz dar uma ajeitada na casa, ele foi lá e ao apagar das luzes, ele dá um aumento impagável para a segurança pública, aumentando em 4 bilhões por ano o custo de folha. Então, assim, eu fico pensando, eu não tenho uma identidade partidária, mas eu sei que esses dois caras não podem ensinar ninguém a fazer finanças, pelo que eles fizeram no Estado. Né? Eles são contra os princípios básicos da economia. E assim, e dessa turma aí teve na Venezuela, né? Esteve não, ainda está. Agora na Argentina, olha o que o cara da Argentina está fazendo lá. A Argentina vai virar uma outra Venezuela. Para nós é péssimo isso para o Brasil, porque é o maior parceiro comercial que nós temos aqui. Então aquilo que tu disseste, a questão, eu vejo sob o ponto de vista pragmático as questões ideológicas. A Assembleia, obviamente que tem que ouvir todos, tem que ouvir esses caras, mas eu gostaria de estar assistindo para ver o que eles têm a ensinar. Tem que ouvir, mas não atender, né? Tem que ouvir, mas entender que aquilo ali não serve para nada. Aliás, se fosse me feito... Aliás, não é só eu, né? Várias pessoas, inclusive instituições aqui sérias, que apontam que os dois piores governos que nós tivemos foram da esquerda, PT. Olívio Dutra e Tarso Genro. Eu acho que o Tarso foi pior que o Olívio Dutra. E Silvio, uma coisa que poderia acentuar nisso que o Valdir está levantando, quanto à anuência também, é que uma das coisas fundamentais que a gente tem, por exemplo, no socialismo, esses partidos de esquerda que defendem, o que aconteceu com Venezuela, com Cuba, é o tamanho do Estado. E nós falamos agora há pouco em corrupção. E olha, o que o Valdir falou é a pura expressão da verdade, ou seja, dificilmente você vai extirpar toda a corrupção do setor público. Aqui e acolá vai acontecer, mas da maneira endêmica, epidêmica, como acontece no Brasil e em vários países, não. E quanto maior o tamanho do Estado, lá vai morar tudo. O Estado-mãe, o Estado gigantesco, o rombo é muito maior. Tem que deixar a sociedade ser regular e o Estado ser mínimo. Simone Magalhães. Eu só ratifico, né? Porque eu sou
a maior levantadora de bandeira das privatizações, e isso aí tá mais do que comprovado. E como o Perotto falou, né? Estado mínimo. É isso que a gente tem que zelar. O Estado tem que fazer aquilo que é de obrigação E é dele. importante, né, Simone, colocar, Simone é economista como eu, que quando a gente fala em Estado mínimo, não quer saber o Estado que não atenda às suas necessidades. O Estado mínimo é aquele que atenda às suas necessidades sem ser grande. A sua função. Né? Seja eficiente. A função, que nem o Perotto falou. O Estado mínimo é aquele... Atende a sua função. Porque, por exemplo, assim, ó, gente, se a gente pegar o Brasil tem 400 e tantas empresas... 445 estatais. Estatais. 400 e poucos. O que são essas estatais? Aí tem banco, tem empresa. Empresa de ônibus. Tem de tudo. Motéis. Mas só um pouquinho. Até motéis. Mas aí só um pouquinho. Mas por que o Estado tem que ter esse monte de empresas? E daí, assim, aí para todas essas empresas são contratados funcionários públicos que têm estabilidade, aqueles planos de carreira que não tem a questão de produtividade, porque não pode, Deus o livre, vai mexer aí. Olha aqui em Porto Alegre, só para mexer na questão da Previdência, o pepino que o prefeito teve para conseguir aprovar. Então, assim, tudo isso onera o Estado. E não precisa, o Estado tem que se preocupar com o cidadão. Saúde, segurança, educação, entendeu? E arrecada muito bem para que a gente tenha uma excelência nisso. Nós arrecadamos trilhões, né? O trilhão chega cada vez mais cedo, né? Agora, claro, com a pandemia não. Mas a cada ano a gente via o trilhão de arrecadação chegar mais cedo. Então, assim, vamos usar esse dinheiro para o que precisa. Não tem que ter empresa, não tem que ter empresa de ônibus, não tem que ter. O Estado tem que se preocupar com aquelas coisas que realmente vão trazer benefícios para a população. O resto deixa para o empresário fazer. E os administradores públicos têm que ter pelo menos um mínimo de capacidade de gerenciamento, porque não adianta pegar lá partido, sobretudo o partido de esquerda, é muito comum fazer isso, bota o partidário, bota o militante, né? Não, mas então, vamos combinar uma coisa, né, Silvio? Acho que assim, ó, tirando o Eduardo Leite, que eu acho que é um cara que se preparou, né? Ele estudou para ser um político, né? Então ele se preparou, ele é um cara que ele mostra que ele é um gestor dentro da área pública. O resto é político. Nós tivemos um presidente semi-analfabeto. Sabe? Então, assim, ó, o que essas pessoas têm capacidade de gestão para ter 450 empresas públicas, entendeu? Não tem capacidade de instituir coisas que funcionem. Então, assim, políticos que são semi-analfabetos. Olha, aquela CPI que eu assisto, eu gosto de dizer que eu assisto aquele negócio lá todos os dias, além de ser um show de horrores, né, assim, vamos falar das pessoas que estão lá, senadores da República que não sabem falar, pessoas semi-analfabetas. Eu fico horrorizada com a forma das pessoas se expressar. Na lama da corrupção, na lama de processo. Não sabem se expressar, não sabem se portar, não levam informações pertinentes. É uma vergonha aquilo lá. Mas esses são os políticos que ficam que ficam de presidente dessas empresas, porque tem que arrumar esses carguinhos e dando esses baita rombo. Então privatiza esse negócio. É pior que reunião de condomínio, quanta baixaria. Cara, aquilo lá é um show de horrores Essa mesmo. questão aí das empresas estatais, essa questão da corrupção aí dá um desarranjo em cada um de nós quando pensa nisso. Agora, desarranjo você pode ter também quando você come demais, comeu comida muito apimentada, se ela não caiu bem, e você tem um desarranjo intestinal, estomacal, sei lá o que for, e a solução está ali. Olina, um dos grandes consumidores de olina, não está vindo aqui no programa agora, está muito reservado, há bastante tempo. É o seu Bernardoni. Um grande abraço, Bernardoni, que está assistindo o programa. Cadê o Bernardoni que Estamos não com veio saudade aqui? de ti, Bernardoni. Ontem eu mantei uma saudade do Dr. Paulo Olímpio. Eu estava com uma saudade dele. Eu gosto muito do Dr. Paulo Olímpio. E daí eu disse, Dr. Paulo Olímpio, eu estou vacinada. Vamos dar um abraço. Estou com saudade do senhor. É verdade. Fala, meu caro. Eu dou um exemplo. Toda semana eu passo. O PT criou aquela EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. Tarso Genro. Tarso Genro. Tá? Podia ser outro. E não escárnio. Eu tenho a infelicidade de passar, toda semana eu vou a Caxias, eu tenho a infelicidade de passar pelo pedágio de Portão. E aquele pedágio de Portão é administrado, entre aspas, pela EGR. Todas as vezes que eu passo ali eu me irrito. Porque o pessoal, não sei se é falta de treinamento, se é falta de vontade. São militantes.
Eles levam pelo menos 3 vezes mais tempo para te atender e para tu conseguir fazer o pagamento do empresa pedágio pública, né? do que numa empresa privada. Então eu diria o seguinte, vai fazer o benchmark lá, tem essa CCR agora que está na Freeway, para ver como é que as pessoas trabalham. Não, eles ficam ali, muitas vezes tem 2 pessoas na cabine, conversando, olhando o WhatsApp, e tu tá com o carro parado ali, cara. Então, isso é uma demonstração. Eu não sei como que não acabaram com isso. O governador Eduardo Leite prometeu acabar com a GR. Eu não sei como é que não acabou ainda. Não acabou por causa do corporativismo. Eu lembro bem rapidinho, Silvio, quando foi criado a IGR, é porque vocês devem lembrar se eu falar que o DAER tinha uma série de problemas corporativos, inclusive, lá dentro do DAER. Ninguém conseguia mexer. A legislação determinava que determinado funcionário, com tantos anos, tinha que ser diretor e tudo mais. Então, assim, ó, aí o que fez o governo Tarso Genro, Silvio? Tá meio complicado e que tá difícil da gente dominar a situação aqui. Putz, vamos criar uma, então, para dominar os pedágios. Coisa que o DAER já deveria fazer. Então, em vez de regaçar as mangas e sanear o DAER, que era um elefante branco, vamos criar mais uma empresa. Que dá no que deu. É o corporativismo, né? Esse é o grande problema. Não, o corporativismo ele tem uma força tal que uma empresa como a CE passou a valer R$100 mil. A CE foi vendida por R$100 mil no leilão. Não foi 50 mil? 50 mil? 50 mil. Nominalmente é isso. É, 50 mil. Só que o cara assumiu Eu poderia comprar a CE. Assumiu a dívida. Não, aí tu vê toda uma bandeira por causa da Corsã. E ele podia comprar CE, tá? Eu podia comprar CE, faço vou ali no Banrisul, faço O problema não é o preço de compra, é a dívida. É a dívida, é o passivo que é 7 bilhões. O corporativismo lá gerou uma dívida de 7 bilhões. E aí tinha o sindicato de corporação da área, né, que dizia o doa CE, que doa CE. Eles não conseguem ver as coisas a 2 metros do nariz, é impressionante. Mas aí que tá. Mas por que eu falo na questão dos dados e eu digo assim, ó, contra dados não argumentos, né? Viu, seu Peroto? Não, mas é que assim, é que eu gosto de me embasar, a minha profissão, né, me obriga a isso, mas assim, e o Peroto não estava errado, só que ele estava se posicionando como na microeconomia e eu da macro, então assim, a gente só estava desconectado nisso. Mas mas assim, ó, tu pega o que as pessoas gostam de ver, o que chama atenção, quem é que ganha seguidores? Vencedor de Big Brother, barraco, né? Os separando não sei quem, barraco, essas coisas. Isso ganha mídia, isso ganha seguidores, esse tipo de coisa. Então, assim, ó, um cara do sindicato, ele não tá preocupado em falar da dívida da CE, ele tá preocupado em falar em todo, né, que deram a CE, porque isso gera mídia. Perfeito. Simone, muito obrigado pela tua presença aqui. Um recadinho de 15 segundos só. Bom final de semana para todos, né? Que trabalhem muito. Amanhã eu vou trabalhar bastante, ou que puderem descansar, que descansem, que o Peroto venda muito sanduíche. Parabéns, hein? Cumpriste os 15 segundos. Eu vou comer samba amanhã. Eu vou te dar um presente depois aqui, ó, um bolinho, né? Que tá em comemoração. Mas eu achei que nós íamos ganhar bolinho hoje aqui, só tu que ganhou. Não, isso aqui eu vou dar pra ti. Chama o chefe, chama o gerente, chama o diretor da TV. Então tá. Aqui, Benquese, teu recado final, 10 segundos. Um bom final de semana a todos aí. Um privilégio hoje ter participado com essa dupla maravilhosa aqui no programa e com a tua moderação, que é sempre muito qualificada. E aí, meu caro amigo? Sexta-feira, terminando a semana, a notícia alvissareira, a média móvel de mortes no Brasil por Covid caiu 26%. Ixalá, tomara que a coisa só se acentue e que logo nós saiamos desse maremoto. Com certeza. Se não fosse o lockdown decretado aqui pelos governos, aqui e fora daqui também, a coisa seria muito melhor. Aqui, telespectador, muito obrigado também pela audiência, pela fidelidade aqui com a atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, um final de semana maravilhoso. Segunda-feira aí, 18h55 aqui de novo. Um abraço e até lá.